Então, pessoal, como eu ia explicando, certo, no que diz respeito à questão aqui da escala gráfica, nós temos a representatividade dela graficamente, né? Então, geralmente nos mapas a gente vai ver essa representatividade aqui, conforme vocês podem observar, tá? Então, ela é representada por essa linha ou barra, que é uma régua, e observa-se que, né, nós temos aqui duas partes. Uma parte que é a principal, que é desenhada do zero para a direita, certo? E uma parte fracionária, que é o chamado talhão, que é desenhado do zero à esquerda, né? Então essa partezinha aqui, ó, é o chamado talhão, que é a parte fracionária da escala, tá? Então ela é dividida em 10 partes. Ok? Então nós temos a escala gráfica, a escala numérica e também temos a escala nominal, que a escala nominal, por sua vez, ela vem sempre representada desta maneira, tá? A gente costuma dizer que 1 centímetro corresponde a 10 quilômetros, nesse caso aqui, ó, 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros na realidade, tá? Então ela sempre compreende essa relação entre aquilo que é medido no mapa e aquilo que é medido na realidade, tá? E uma outra coisa também, gente, que temos que ter algumas dicas fundamentais no que diz respeito a essa questão de escala, né? Porque no sistema métrico a gente vai se deparar com a conversão de medidas, tá? Então nós temos aqui, ó, em primeiro lugar, as medidas lineares, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Então nós temos aqui o sistema métrico, o sistema de medida. E para a gente transformar, por exemplo, 1000 metros em quilômetros, a gente faz da seguinte maneira. Eu tenho aqui 1000 metros e quero transformar para quilômetros. Observa-se que de metro para quilômetro a gente desloca quantas casas decimais? Uma, duas, três casas, ou seja, é a mesma coisa que pegar esses 1000 metros e dividir por 1000, porque a gente está deslocando 3 vezes e a gente está indo para a esquerda, aqui para a esquerda divide, tá? E para transformar 5 metros em centímetro, a gente vai deslocar quantas casas à direita? Uma, duas casas à direita. Então é a mesma coisa que a gente pegar 100, que compreende as duas casas à direita, e multiplicar por 5, que dá um total de 500 centímetros. Ou seja, 5 metros corresponde a 500 centímetros. Tá? Isso também é válido no que diz respeito à medida ao quadrado, que aí a gente já está falando um pouquinho de área. Tá? Então, no que diz respeito a essa transformação, essa conversão das unidades medidas, tem que ter o conhecimento da escala métrica, do sistema métrico e interpretar a quantidade de casas decimais, que para a esquerda a gente vai dividir e para a direita a gente multiplica, tá? De acordo com a quantidade de casas decimais, certo? E olha só, a escala, né, para a gente determinar uma escala, a gente tem a sua utilização prática. Haja vista que a escala ela é a relação entre a distância real e a distância gráfica. E com isso, quando a gente vai utilizar uma determinada escala, é importante fazer a sua utilização adequada com base na distância real e na distância gráfica. Tá? Então, no caso, a utilização prática da escala diz respeito às medições possíveis a serem realizadas nesse mapa. Certo? As distâncias entre as quaisquer localidades podem ser facilmente calculadas por meio de uma simples regra de 3 deste modo. Então, basicamente, para fazer o cálculo da escala, que a escala vai ser dzão dividido por dzinho, que dzão é a distância real no terreno e dzinho é a distância real, é a distância medida no mapa, ou a chamada distância gráfica, tá? E o é a escala, tá bom? Então, a escala, ela vem novamente, certo? Repetindo novamente, ela é a relação entre a distância real, que é o dzão, dividido pela distância gráfica, tá? A gente vai ter umas aplicações mais à frente para que vocês possam entender a aplicação dessa fórmula da escala, tá bom? Aí nesse caso, ó, nós temos aqui um exemplo.
Em um mapa do Piauí, a distância em linha reta entre Teresina, capital do estado, e a cidade de Corrente é de 6 centímetros. Então, olha só, 6 centímetros, ó, a distância em linha reta em um mapa do Piauí. Se ele está falando do mapa, essa distância em linha reta de 6 centímetros é a distância no mapa. Significa que o valor de desenho é a distância gráfica, é a distância representada no mapa. Sabendo que este mapa foi elaborado na escala de 1 para 15 milhões, calcule a distância real entre as duas cidades. Né? Então, nós temos aqui a escala que é de 15 milhões e temos a distância do mapa que é de 6 centímetros. Tá? E ele quer calcular a distância real entre as duas cidades. Ou seja, ele quer saber o valor de desão, que desão é a distância real. Então, como a escala é igual a desão sobre desim, então desão vai ser igual a escala vezes desim. Tá? Isso aqui é apenas uma conversão no que diz respeito ao produto dos meios pelos extremos que vocês veem lá no ensino fundamental para se chegar até a essa fórmula do desão, para encontrar desão. Então, desão vai ser igual a 15 milhões vezes 6, certo? No caso, vai dar um total de 90 milhões de centímetros, tá? Observem que aqui, ó, tá em centímetro, certo? E aí, já que a gente vai representar a distância real, essa distância real entre Teresina e a cidade corrente, ela é dada em quilômetro. Então, a gente vai fazer a conversão, né? O valor vai ser igual a 900 quilômetros, mas nós vamos transformar 90 milhões de centímetros em quilômetro. Ou seja, a gente vai pegar esse valor de 90 milhões e dividir por um total de 100 mil. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai deslocar 5 casas à esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é com base naquela medida gráfica lá que a gente viu, naquela graduação do sistema métrico, conforme vocês podem ver aqui, ó. Eu estou em centímetro, certo? E vou lá para quilômetro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E para a esquerda a gente vê que divide. Então, a gente vai pegar esse valor, certo? Vai pegar esse valor e dividir, ou seja, vai pegar o valor de 90 milhões e dividir por um total de 100 mil, que 100 mil corresponde às 5 casas decimais, tá? É a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou deslocando 5 casas à esquerda, transformando de centímetro para quilômetro. Então, eu tenho um total aí de 900 km, tá? Um outro exemplo, ao encontrar um mapa antigo, cuja escala parece pouco visível, mediu-se a distância entre as duas cidades, tendo sido encontrado o valor de 30 centímetros, né? Então, no caso, esse valorzinho de 30 centímetros, ele é quem? Ele é o valor da distância gráfica, é a distância no mapa. Sabendo que a distância real entre as duas cidades é de 270 km, então essa distância real é o valor de desão, certo? Pergunta-se qual a escala do mapa. Aqui eu observo que eu estou na unidade de medida centímetro e outra em quilômetro. Nesse caso, essa unidade de medida em centímetro, certo? Ela está aqui presente no mapa, que no caso é a distância gráfica. E essa unidade de medida em quilômetro é a distância real. Então, vou utilizar a fórmula da escala, porque a questão está pedindo qual é o valor da escala. Desão sobre desim. Desão é a distância real, 270. Desim é 30. Então, eu vou pegar o valor de desão, certo? E transformar inicialmente lá para centímetro. Ou seja, eu vou pegar 270 quilômetros e transformar para centímetro. Vou deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa que eu pegar, certo? 270 e multiplicar, já que eu estou deslocando para a direita, por um valor de 100 mil, que dá um total de 27 milhões. Aí eu pego os 27 milhões, insiro dentro da fórmula, já transformado para centímetro, e divido por 30. Logo, a escala vai ser de 1 para 900 mil, certo? 1 para 900 mil, porque o valor da escala tem que ser representado dessa forma. 1, 2 pontos e o valor do denominador, tá? 1 para 900 mil.
Observe que a gente fez a transformação, conforme eu havia mencionado para vocês, certo? E a gente obteve 27 milhões. Pegou os 27 milhões e dividiu por 30. E obtivemos, na verdade, a escala de 1 para 900 mil, que é o valor da escala, tá bom? E aí, gente, na utilização prática da escala, nós temos a distância real do terreno, certo? Que é o valor do dzão. Nós temos o E, que é o denominador da escala, é a escala em si. E nós temos o Dzinho, que é a distância medida no mapa ou a distância gráfica, tá bom? E para que a gente possa sempre fazer a conversão da escala, fazer a conversão da distância real, fazer a conversão da distância gráfica, é importante a gente saber, né, que o dzão, eu vou utilizar essa fórmula, que é o E de escala vezes o Dzinho, que é a distância gráfica, que é aquela distância no mapa, tá? Quando eu quero encontrar o valor de dzão, certo? Aqui no caso, gente, é dzão ou D grande, tá? Quando eu quero encontrar o valor de dzão, eu vou estar utilizando desculpa, pessoal, aqui na verdade eu quero encontrar o valor da escala, que é dzão dividido por Dzinho, tá? Quando eu quero encontrar o valor da escala, que é dzão dividido por Dzinho, ou seja, a distância real dividida pela distância gráfica, eu vou utilizar essa fórmula aqui, certo? E quando eu quero utilizar a fórmula para encontrar a distância gráfica, eu utilizarei essa fórmula, que a distância gráfica vai ser igual à distância real, que é o dzão, dividido por E, que é a escala, tá? E aí a precisão gráfica também, ela é a menor grandeza medida no terreno capaz de ser representada em desenho uma escala, em uma dada escala, né? Então, ela é o menor desenho representado em um mapa utilizando uma determinada escala, né? Então, para encontrar a precisão gráfica, a gente geralmente utiliza essa fórmula, que é 0,002 em metros vezes o N. O N que é o denominador da escala, certo? O EM é o erro tolerável em metros, o N é o denominador da escala e o 0,0002 metros é o erro gráfico em metros, que é um valor padrão, tá bom? Beleza? Então aqui nós temos alguns exemplos de aplicação da precisão gráfica, né? Deseja-se realizar um mapeamento de uma área com precisão gráfica de 0,1 milímetro, já transformei para metro, que é 0,001 metro, cujo detalhamento exige a distinção de feições de mais 2,5 metros de extensão. Que escala deverá ser utilizada? A gente vai pegar a fórmula, certo? Que é o erro tolerável em metros, que é igual a 0,0002 vezes o N, que é o denominador da escala. Nesse caso, a aplicação já me fornece o erro gráfico, né? No caso aqui, ó, já me forneceu o erro gráfico. Eu vou pegar o erro em metros, que é igual, substituir pelo valor de 0,0001, que é o erro gráfico, vezes o N. Eu vou pegar aqui a fórmula, transformá-la, certo? Ou seja, o N vai ser igual a 2,5 metros, que é o que está aqui na questão, dividido por 0,001 metros, que é igual a 25 mil. Logo, a escala vai ser representada de 1 para 25 mil, tá bom? Então, aqui nós temos outros exemplos de escolha de escala, utilizando essa precisão gráfica, tá? E até aqui a gente conclui essa parte de escala. Vou estar passando uma atividade para vocês, para que vocês possam fazer. E quando for na próxima aula, a gente já faz a correção conjunta dessa atividade, tá? Tá ok? Obrigado desde já.